oração. Peço aos irmãos que já sentem, podem se assentar. Mas abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Eu vou achar onde eu escrevi. Ah, tá aqui. No capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. A partir do versículo 10. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Quem não trouxe a Bíblia, nós temos hoje em dia a mídia, né? Para que a Bíblia? Mas se você ainda é crente raiz, diz assim no versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém? Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos na tua casa, agradecemos a ti por esse momento e pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos guardar nesse momento de guerra espiritual, pois sabemos, Senhor, que ao ouvirmos a Tua palavra, há transformação, a cura, a renovo, a restauração, a partir do momento em que nós a recebemos e a aceitamos na nossa vida. E entendemos que Satanás quer roubar a Tua palavra, para que nós não venhamos viver os Teus propósitos, Senhor. Mas nós estamos aqui rendidos à Tua voz, à Tua presença. E pedimos que o Teu Espírito venha nos fortalecer, Senhor. E o Senhor venha falar conosco nessa noite. Que não seja eu a ministrar, Senhor, a Tua palavra, mas o Teu Espírito Santo a ministrar a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Essa palavra de Jeremias, capítulo 29, é uma palavra muito conhecida e eu não conheço uma pessoa que diga que não goste desse versículo 11. Todas as pessoas que eu conheço que gostam de ler a Bíblia, que já leram a Bíblia, falam que gostam desse versículo. Eu que sei que pensamentos tenho sobre vós. Mas às vezes não entende, porque só fica com o versículo, não entende o contexto da palavra do Senhor. Aqui, o povo do Senhor, em específico a tribo de Judá, ela nos capítulos anteriores, todo o povo é advertido pelo Senhor a se voltar para o Senhor, porque eles estavam afastados, estavam na idolatria. E Deus fala para eles, olha, eu vou permitir que o inimigo venha e ataque vocês. Eu vou permitir que vocês passem um período de vergonha por amor do meu nome. Porque vocês precisam aprender que vocês são meu povo, minha nação. Mas por amor a Abraão, a Isaac e a Jacó, Deus não permitiu que o seu povo fosse exterminado, mas permitiu que o povo vivesse o exílio da Babilônia. E por 40 anos aproximadamente, o profeta Jeremias pregou para eles. Olha, Deus está pedindo para que vocês retornem para o Senhor. Deus está pedindo para que vocês se convertam ao Senhor. Deus está pedindo para que vocês busquem ao Senhor. Abandonem os ídolos, abandonem os maus caminhos e se voltem para o Senhor. E a nação ouviu, mas não cumpriu, não obedeceu. E eles aqui no capítulo 29, eles já estão no exílio da Babilônia. E quando eles estão no exílio da Babilônia, que Deus fala para eles que vão passar por 70 anos
lá dentro do exílio, se levantam profetas que não são do Senhor. Se levantam homens se dizendo que são escolhidos do Senhor, que são profetas do Senhor, falando em nome do Senhor, mas não são profetas do Senhor. Só para vocês entenderem, quem não sabe o que é exílio, exílio é quando um povo ou você é forçado a sair da sua terra, abandonar tudo, né, e ir para um outro lugar e viver, né, ali a cultura, um exílio político. Você vai viver sobre a ordem, a liderança de um outro governo, de um outro povo. Tudo aquilo que você construiu durante a sua vida, você tem que deixar para trás, né? Eu fico imaginando as pessoas que vêm, né, lá da Paraíba, que vêm do Ceará, que vêm do Maranhão, vêm para cá para o Rio ou vão para São Paulo, que são cidades maiores, né? Tem que abandonar, às vezes, muita coisa, deixar para trás por falta de emprego. Mas eles estão vindo para cá por falta de emprego. E estão vindo para cá por escolha, mas o exílio, você não escolhe. Você tem que deixar para trás tudo. Uma terra que era boa, uma terra que Deus tinha abençoado a eles precisavam abandonar. Por quê? Por desobediência ao Senhor. E quando eles chegam na Babilônia, esses homens que se dizem de Deus, no capítulo 28, diz para eles que, para o povo ficar tranquilo, que dentro de 2 anos eles retornariam para sua terra. Que dentro de 2 anos eles voltariam, que era só um período curto. Mas Deus levanta Jeremias e fala: não, vocês vão ficar por 70 anos exilados até que se cumpra a vontade do Senhor, o propósito do Senhor. E eu estava meditando nessa passagem porque Deus, ele permite as consequências do pecado vir. Fala para o teu irmão: Deus não te abandona. Fala: Deus não te abandona. Deus não te abandona. Ele permite as consequências do pecado, mas ele não te abandona. Você e eu, muitas das vezes, abandonamos a Deus. E eu não estou falando de abandonar a igreja, estou falando de abandonar a Deus, porque muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas abandonamos ao nosso Deus. Deixamos de buscar ao Senhor, deixamos de priorizar a Deus. E nós estamos vivendo consequência do nosso erro, consequência do pecado. E chegam pessoas para nós que não são enviadas de Deus e falam: vai passar, Deus é contigo, né? Palavras que amaciam o nosso ego. E é perto dessas pessoas que muitas das vezes nós queremos estar. Pessoas que têm palavras que não são de Deus, mas que amaciam o nosso ego e que nos favorecem a viver no pecado. Mas Deus levanta no meio dessa geração, desse povo, um profeta para pregar a verdade. E mesmo que doa, Deus está falando: ouça a minha voz, ouça o meu profeta. Porque quando nós estamos vivendo a consequência do nosso pecado, a gente tem costume de falar que é provação. Estou passando por uma provação, mas você lá no fundo sabe que o que você está vivendo é a consequência do teu pecado, é uma tribulação. Mas mesmo na tribulação, Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele ainda cuida de nós. Porque quando o povo ainda é exilado, mesmo ainda não estando conforme o Senhor queria, Deus levanta Jeremias e fala para eles: vocês estão no exílio, mas a palavra do Senhor para vocês é: construam, casem-se, se multipliquem, se fortifiquem, porque haverá um tempo em que eu, Senhor, farei vocês retornar a essa terra. Essa é a verdadeira palavra que nós precisamos ter. Quando nós estamos vivendo na consequência do pecado, nós precisamos buscar ao Senhor. Ter forças para buscar ao Senhor.
Não ouvir as pessoas ou os falsos profetas, pessoas que se levantam para fortificar o nosso ego, mas ouvir pessoas que Deus coloca na nossa vida para fortificar-nos espiritualmente. E aí no capítulo 29, do versículo 4 até ali o versículo 8, Jeremias está dando uma palavra de incentivo. E muitas das vezes a gente não consegue entender isso, porque essa palavra que Jeremias está dando, para mim, é uma palavra de força. Olha, vocês estão vivendo a consequência do pecado, mas tenham bom ânimo, tenham força para viver. Não será em 2 anos, não será em 3 anos que eu vou restituir vocês, mas no meu tempo eu, o Senhor, farei. Mas para que você viva o tempo de Deus, eu viva o tempo de Deus, nós precisamos andar em obediência. A quem você e eu temos ouvido? A quem você e eu temos ouvido na nossa caminhada cristã? Nós muitas das vezes ouvimos a voz do nosso ego, ouvimos amigos que não professam a mesma fé, ouvimos pessoas que até estão na mesma situação que a gente. Pode um cego guiar outro cego? Nós queremos andar com pessoas que não nos repreendam, pessoas que não nos trazem a verdade. Mas se você e eu queremos verdadeiramente que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos restitua aquilo que nós perdemos, queremos viver os milagres do Senhor, nós precisamos dar ouvido aos profetas de Deus. E profeta de Deus não vai falar o que você quer, não vai falar no tempo que você quer. E uma das coisas que nós precisamos entender, que não é de profecia que se vive o homem, não é de visão que se vive o homem, não é de profetada que se vive o homem. Como a pastora Clara pregou no domingo passado, é de que vive o homem? De tudo que procede da boca de Deus. Tudo que procede da boca de Deus não vai te trazer conforto, mas vai te trazer vida. Vai te trazer confronto para que você mude de vida. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. No momento da correção, nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. E aí é onde entra a palavra do Senhor no versículo 11. Porque o povo estava ouvindo os falsos profetas. Mas o Senhor Deus, Ele se levanta do seu trono e diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Não é esses profetas, esses incircuncisos, essas pessoas que estão na igreja, mas estão desviadas, pessoas doentes, pessoas feridas. Sou eu, o Senhor, que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Deus está falando: eu conheço vocês, eu conheço o coração de vocês, eu conheço o pensamento de vocês, e mesmo assim, eu tenho o meu pensamento a respeito de vocês. Aleluia, aleluia. Deus, quando Ele fala no versículo 10, né, que são cumprirem os 70 anos, Ele atentaria para o povo. Não é que Deus não estivesse ouvindo, não é que Deus estivesse vendo, não é que Deus estivesse clamando, mas Deus está falando que em 70 anos eu vou trazer o meu tempo para a vida de vocês. E esse tempo é um tempo profético, é o tempo Kairos, é o tempo da realização de Deus, é o tempo da intervenção divina. Esse tempo da intervenção divina é o tempo da restauração, é o tempo da cura, é o tempo de libertação, para que haja restauração. Não há restauração sem a libertação. Não há restauração sem a cura.
Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e falamos: Senhor, restaura o meu coração. Senhor, me restaura. Antes de você estar restaurado, Deus vai lá no teu interior. O Espírito Santo vai no teu interior para arrancar aquilo que está te atrapalhando. Ele vem te trazendo cura. Ele vem te libertando do pecado, te libertando desse mundo, para que você seja restaurado. É uma restauração de dentro para fora. O tempo de Deus. O tempo de Deus, no meu tempo, o tempo Kairos, o tempo profético, não é no teu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Então você pode hoje clamar a Deus e Deus fazer o extraordinário na tua vida. Mas também você pode clamar hoje e Deus não fazer nada. Porque o tempo de Deus é o tempo da vontade de Deus. Senhor, estou sentindo um vazio. Espírito Santo, eu estou me sentindo vazio. E aí você chora. Você geme. E você sai daqui ainda sentindo esse vazio. Não é o teu tempo, é o tempo de Deus. Mas o Senhor fala, ainda que você esteja vivendo a correção, continue clamando. Continue buscando. Continue se interessando pela escola dominical. Continue se interessando pelo estudo bíblico. Se interesse em estar na presença de Deus. O problema é que você passa a vida no pecado. Mas em um dia você quer ser restituído. Em um dia você quer milagre. Em um dia você quer cuspir fogo. Deus está falando, é no meu tempo. É no tempo de Deus. Não corra atrás apenas do Senhor para um refrigério. Mas corra para Ele, para que você realmente seja transformado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Você sabe o que Davi está pedindo? Porque esse versículo é muito bonito, mas Davi está pedindo: me amassa, me humilha, porque a tua humilhação, Senhor, traz vida para mim. Porque Deus, para criar um coração segundo o coração dele, Ele vai fazer com que você experimente provas que às vezes nós sozinhos não vamos conseguir passar. Mas fala o teu irmão, Deus é contigo. Se você tem vontade e prazer de viver o extraordinário de Deus, Deus é contigo. Assim como Ele foi com Jeremias. Aleluia. O que Deus deseja de nós é um relacionamento. É um relacionamento sem terceiros, íntimo e verdadeiro. Porque o povo, quando era espremido, buscava o Senhor. Se levantou um profeta falando o que eles queriam ouvir, logo eles se voltavam para aquilo. No momento de bonança, eles já estavam servindo a outros deuses. E nós, da igreja de hoje, a gente acha isso um absurdo. Mas qual tem sido a tua prioridade num dia de domingo? Nós abandonamos a Deus por qualquer coisa. Nós abandonamos... Eu estava conversando com o pastor Rubem sobre a Copa. Porque eu, pelo menos, eu não sou de ficar vendo futebol, mas Copa do Mundo é Copa do Mundo. A gente torce. Ontem o pastor Rubem queria me reprimir meus filhos. Eu falei: ei, vai lá pro teu quarto. Nós vamos gritar, nós vamos torcer. O Heitor até chegou a chorar pela repreensão. Eu falei: não, filho, vamos torcer. Tu foi o pé frio de ontem, irmão. Eu falei: não, vamos torcer, é Copa do Mundo. Mas se um dia o jogo do Brasil foi às 8h da noite, num dia de quinta-feira, qual é a tua e a minha prioridade? A gente já acorda assim: eu vou passar mal hoje. Eu já não vou estar bem. Gripaloei para ficar em casa. Se for num domingo, então... Pastor, estou com uma leve dor de cabeça e acho que essa dor de cabeça é porque eu torci meu pé. Nós apresentamos desculpas
E Deus quer um relacionamento íntimo conosco. Por que eu falei de terceiros? Porque às vezes a gente depende do outro para servir a Deus. A gente só vem para a igreja se o outro vier. Estava falando ontem com o pastor Rubem. E amanhã na escola dominical, o pessoal não vai, pastor, e tal, não sei o quê. Aí ele virou para mim e falou assim, então vamos tirar. A gente tira a escola dominical, a gente tira a consagração, já que não vai ninguém. Aí aquilo veio como uma flecha no meu coração. Falei assim, não, realmente, Senhor, a gente tem que parar de apresentar desculpas para o Senhor. Você pode não vir, mas eu tenho que estar aqui. Independente de se você vir ou não, eu tenho um relacionamento com Deus. É assim que nós precisamos pensar. Às vezes eu sirvo a Deus porque o meu marido serve. Eu sirvo a Deus porque a esposa serve. Eu vou à igreja só se o meu marido for comigo. Está errado. E na hora da bênção, e na hora do tratamento, você quer que Deus faça? Tu nem tem relacionamento com Deus. Você quer viver o extraordinário de Deus, mas você não ora. Ah, Senhor, responde a minha oração. Poxa, Deus não responde a minha oração. Tu ora. Você só fala com Deus. Você fala com Deus andando. Você fala com Deus, né, fazendo as coisas dentro de casa. Você não tem 1 minuto para o Senhor. E você quer que Deus tenha 1 minuto para você. Que relacionamento é esse? Você já viu um casal que não dá beijo na boca? Você já viu um casal que não pega na mão? Você já viu um casal que diz que se ama, mas não se abraça? Você já viu um casal que se ama, mas que não tem um relacionamento íntimo? É assim que às vezes nós tratamos ao Senhor. Não tem beijo, não tem mão, não tem abraço, mas nós dizemos que nós levamos um relacionamento íntimo com Deus, que amamos a Deus. É mais do que palavras. É você verdadeiramente conhecer ao Senhor. Deus, Ele te conhece, mas você conhece a Deus? Você consegue conhecer a Deus a ponto de você identificar que alguém está trazendo uma palavra e essa palavra não é do Senhor? De identificar que o que você está passando é consequência do teu pecado, mas que Deus está ainda cuidando de você? Intimidade com o Senhor. E aí no versículo 12, o profeta continua falando a palavra do Senhor. E ele fala, além de falar, né, que os pensamentos do Senhor, desculpa, lá no versículo 11 mesmo, que fala dos pensamentos do Senhor a respeito de nós. Esses pensamentos, quando eu estava preparando uma pregação para pregar numa outra igreja, estava estudando, e quando o profeta fala de pensamentos do Senhor, ele está falando de decretos do Senhor para a nossa vida. Pensamentos, decretos, planos, projetos, propósitos, que o Senhor não guarda só para Ele. O Senhor já colocou aqui. Quando ele fala, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, ele está falando, eu já coloquei, a minha palavra está aqui. Esse é o pensamento que tenho a respeito de vós. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem na minha vida. Está aqui o propósito que Deus tem para a nossa vida. E aí no versículo 12 diz assim, então, vocês me invocarão, depois de 70 anos, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Deus fala de uma aproximação através de uma vida de oração constante. Fala de invocá-lo, pedir socorro a Ele, mas Ele também fala de uma resposta, chamar. Deus está falando, vocês não somente me clamarão, me invocarão, vocês não somente orarão a mim, mas Ele está falando chamar. Eu, Deus, vou ouvir, vou atender, vou estar presente. Porque às vezes nós temos
a menção, né, de que Deus vai ouvir, mas ele está distante. Não. Eu vou ouvir, vou atender, vou responder, mas eu também vou estar no meio de vocês. Eu não só vou ouvir vocês, eu vou estar com vocês. Se vocês me invocar, se aproximar de mim em oração, eu vou estar com vocês. Eu estou orando, mas eu não estou sentindo a presença de Deus. Será que você verdadeiramente está orando ao Senhor? Deus fala, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Ele está falando, vocês vão me buscar, vão me desejar, vão ir ao meu encontro, vão querer me procurar, vão querer que eu esteja presente e vocês vão me encontrar. Vocês vão me desejar a ponto de gritar e eu estarei com vocês. Eu estarei presente. Quando vocês me clamarem, eu estarei presente. Mas ele completa, quando me buscarem de todo o coração, mostrando totalidade da alma, mente, razão, conhecimento, vontade, consciência, com determinação moral. Deus não está falando somente de, eu vou orar. Eu vou levantar um clamor. Ele está falando de uma entrega total. De você estar ajoelhado e a tua mente não está pensando no arroz. De você estar ajoelhado e você não está preocupado com o teu marido que ainda não chegou em casa. Onde ele está? De você não estar preocupado com o dia de amanhã. Porque a tua mente, o teu coração está voltado para buscar ao Senhor. Pastor Ricardo falou no domingo da Santa Ceia que a minha avó veio para a igreja, a família veio para a igreja. Minha família era espírita, né, do Tambozão. E aí eles vieram para a igreja com o intuito de buscar pela cura do meu tio. Mas eles ficaram dentro da igreja e o meu tio não foi curado. O meu tio morreu e não recebeu a cura. Mas Deus foi curando o interior, foi salvando, libertando a cada dia e eles prosseguiram. Você e eu podemos vir até pela dor, com o intuito de buscar por uma cura, por uma restauração. Mas quando a gente conhece ao Senhor, não que a gente vá deixar de buscar por aquilo, mas nós começamos a priorizar, a fazer a vontade de Deus. Porque quando nós amamos verdadeiramente ao Senhor, nós não abandonamos a Deus por qualquer coisa. Meu marido hoje não me levou café da manhã na cama, eu também não vou para a igreja. Eu também não vou orar. O meu filho está com rebeldia. Também não quero mais ir para a igreja. O irmão hoje, a irmã Rosélia, eu passei na porta, ela não me deu a parte do Senhor. Eu não vou mais para a igreja. São coisas assim, mas a gente diz que a gente ama o Senhor. Quando Deus fala, me buscarem de todo o coração, Ele está falando, eu sou a prioridade de vocês. Eu sou o que vocês necessitam. Eu sou o suficiente para vocês. Será que Deus tem sido verdadeiramente o suficiente para nós? Ele fala, vocês me alcançarão, me conhecerão, quando me tornar necessário e suficiente para vocês. Não busque a Deus por interesses palpáveis, mas busque a Deus porque Ele é eterno, porque Ele é benigno, porque Ele é um Deus maravilhoso, porque Ele é um Deus santo, porque Ele é teu Pai, Ele é um bom pastor. Quero convidar você a abrir em 1 Crônicas, capítulo 28. São palavras de Davi para o seu filho Salomão. Capítulo 28, versículo 9. Vou abrir em segundo, calma aí. Vou ler aqui. Diz assim,
Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Aqui está falando, não busque só por interesse, não. Deus, ele conhece o teu coração. Deus sabe quando você está cantando, que você quer aparecer. Deus sabe quando você manda mensagem para alguém, que você está querendo ser reconhecido por algo que você está fazendo. Deus sabe. Nós, seres humanos, fazemos tudo por interesse, por puro interesse. Eu faço comida para o meu marido por puro interesse. Faço. Mas quando a gente faz por interesse, a gente faz o quê? Bem feito. Porque a gente quer uma resposta boa. Então a gente se dedica ali, mas Deus sabe a intenção do nosso coração. Mas nem sempre que você dobrar o teu joelho e chorar, Deus vai mover. Porque Ele sabe como é que está o teu coração. E aí vocês falam assim, a gente que olha, poxa, fulano chorou, fulano babou, fulano saiu daqui destruído na presença de Deus. Deus não batizou com o Espírito Santo. Por quê? A gente começa a questionar. Por que Deus não batizou com o Espírito Santo? Deus esquadrinha os corações. Deus não vê o teu choro. Vê o teu choro também. Mas não é o teu choro. Não é a tua dança. Não é como você veste que interessa a Deus. É o teu coração. Porque Caim e Abel apresentaram um culto ao Senhor. A Bíblia não fala que Deus respondeu a Abel. Oh, Abel, muito obrigado por esse cordeirinho. Veio fogo, só fala que Deus recebeu. Mas para Caim, Deus falou com Caim. Por que Deus falou com Caim, não falou com Abel? Tinha que ter falado com Abel ali. Mas Deus estava alertando a Caim, ó, tu não prestou um culto direito não. Eu conheço o teu coração, ó, o pecado jaz à porta. Os dois apresentaram um culto a Deus, mas o coração de Caim não estava bom. Não é somente levantar as mãos, não é somente declarar glória, 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 glória a Deus. É como está o teu coração diante do Senhor. Em Salmos 23, o salmista, ele declara que o Senhor é o pastor dele. E é isso que Deus ele quer de nós. Que nós o tenhamos como um pastor. Porque o pastor ele vai guiar a ovelha. Mas às vezes tu e eu queremos um pastor, mas nós não queremos ser ovelhas. Porque a ovelha ela é obediente. Deus quer ter uma intimidade conosco. Assim como as ovelhas ouvem a voz do bom pastor, Deus quer que nós venhamos reconhecer a sua voz. Assim como as ovelhas buscam estar perto do bom pastor, Deus quer que venhamos buscar estar perto dele. Porque o salmista, quando ele fala do Salmo 23, ele fala que Deus é o que ele necessita. Que Deus é a prioridade dele, que Deus é suficiente para ele, porque ele fala, Deus é o meu pastor, nada me faltará. Eu já tenho o que eu necessito. Ele fala de confiança e descanso no versículo 2 e no versículo 3, mas ele também fala de instrução e amor. E aí ele vai seguindo, falando no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, o Senhor é o meu pastor, mesmo que eu esteja em perigo, eu sei que Ele está a me guardar. No versículo 5, o salmista fala, olha, os meus inimigos podem estar vindo lutar contra mim, mas o Senhor me prepara uma mesa. Sabe o que é essa mesa? Um lugar secreto. Um lugar de consagração, um lugar particular,
onde não é compartilhado qualquer coisa. É compartilhado alimento, mas também é compartilhada a unção da cura, unção que fortalece, um lugar privado de tratamento de Deus. Um lugar onde eu sou ungido, mas essa unção, além de me trazer cura, me traz prosperidade. E não acaba por aí, porque o Senhor, Ele sempre vai fazer transbordar. Ele sempre tem mais. Mas o Senhor é o bom pastor e só vive isso aqui aqueles que buscam a Ele de todo o coração. Quando Deus quer nos fazer experimentar milagres, nos restaurar, Ele nos convoca à oração. Orar sem cessar. O apóstolo Paulo diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. É orar constantemente, é orar no caminho, é orar sentado, é orar dormindo para dormir, comer para comendo. Em todo momento você está falando com Deus, em ligação com Deus, porque Deus fala: se vocês me buscarem de todo o coração, vocês não somente orarão, não somente me invocarão, não somente clamarão por socorro, mas eu responderei e estarei no meio de vocês. Aleluia! Buscar de todo o coração. Para terminar, e eu quero terminar com vocês lendo Isaías, capítulo 55, no versículo 6. Diz assim: busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. E que tempo é esse, pastor? Em todo tempo. Invocar ao Senhor em todo tempo. Se for de coração, Ele fala: eu estarei presente. Se for de coração, Ele vai se manifestar. Tem um louvor que a primeira vez que eu ouvi ele, eu senti a presença de Deus. Eu falei: meu Deus, que louvor lindo. O pastor Rubem não gosta muito dele não, que fala que ele é chato. Mas que fala: sentimos tua glória neste lugar, algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural, Yahvé, Rafa. A gente começa a falar os nomes do nosso Deus, o nome do nosso Deus, os atributos do nosso Deus. E eu dentro do ônibus, eu estava louvando, e aí eu comecei a sentir a presença do Senhor. Mas porque o meu coração estava voltado a buscar a presença de Deus. Mas canta o hino de qualquer maneira, faz a oração de qualquer maneira, você não vai sentir a presença de Deus. O nosso coração tem que estar voltado a buscar a presença de Deus. Irmãos, eu estava conversando com o pastor Rubem, que está terminando o curso de Mulher Única, e aí eu pedi para as mulheres para falar para mim o que elas vivenciaram no curso e o que elas perceberam que mudou. E aí uma delas estava com um problema muito sério, né? E também ela se converteu já tem um tempo, e ela queria muito casar para se consertar e servir na igreja, mas o marido dela não é cristão, e ela chegou no curso muito abalada, e aí eu conversei com ela, e aí ela falou assim: poxa, eu queria muito servir a Deus assim por inteiro, mas ainda tem uma barreira, eu não sou casada no papel, meu marido não quer casar, porque ele recebe benefício do governo. E aí ela começou a chorar. Aí as mulheres começaram a se movimentar, né? Que é aquele no pensamento: larga ele não tem, elas não falam, mas dá a entender assim, né? E eu falei: Senhor, tem misericórdia. Aí eu falei para ela assim, no final da aula, eu falei assim, peguei na mão dela e falei assim: olha só, quando a gente quer buscar o Senhor, o inimigo ele se levanta, mas o que a gente precisa fazer é perseverar. Vai para a tua casa, ora a Deus, pede direção ao Senhor, e Ele vai te dar o momento para você tocar no assunto de novo. E aí passou-se a semana. No outro dia, o cara não ia para a igreja.
De jeito nenhum, não queria ir para a igreja. No outro dia, teve um evento na igreja, o cara quis aparecer, foi para a igreja. Primeiro testemunho. Aí, quando chegou na aula, a gente já começou a ficar alegre, né? Só que aí ela, eu preciso disso. Eu falei, Senhor, você falou que ia ter milagre. Senhor, eu quero um milagre, Senhor. Não é por mim, é por ela. E aí, hoje, ela me mandou o testemunho dela. Contou lá, fez um textão. E aí, no final, ela falou, e um testemunho que eu estava esperando muito. Depois de 25 anos, eu pedindo ao Senhor, o meu marido, essa semana, última semana do curso, tá? Última semana do curso. Meu marido, essa semana, virou para mim e falou assim, pode dar entrada no papel que eu vou casar contigo. Aí tu fala, Deus não faz milagre para mim. Deus não faz nada para mim. Teu coração tem que estar voltado para agradar ao Senhor. Teu coração tem que estar voltado para buscar o Senhor. Às vezes nós queremos milagre de Deus, mas o nosso coração está voltado às coisas materiais. Deus não faz milagre quando o teu maior tesouro é as coisas físicas. São as coisas palpáveis. Deus não faz milagre. Sabe por quê? Porque quando o teu tesouro está nas coisas palpáveis, o teu coração está ali. Você não consegue viver no sobrenatural. Você não consegue. Só consegue entender que o nosso Deus, Ele faz milagres. E ainda faz milagres, opera milagres, vive o sobrenatural. Aqueles que têm o coração voltado para Ele. Então Deus está falando hoje, olha, eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vocês. Nem vocês se conhecem. Nem você sabe como é que está o teu coração. Eu me conheço. Não, você não se conhece. Deus está falando, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Eu tenho grandes projetos para você. O meu propósito é muito maior do que aquilo que os teus olhos podem ver, do que a tua mente pode enxergar, do que qualquer um já viveu, mas o teu coração tem que estar voltado para me obedecer. Você vai orar, você vai me buscar, vai invocar o meu nome. Se o teu coração estiver voltado para mim, eu vou responder, eu vou fazer e eu estarei no meio de vocês. No meio de vocês, é na tua casa, no teu trabalho, na faculdade, você visitando tua sogra, você visitando teu cunhado, você recebendo visita, Deus estará no meio de vocês. Até se você tiver que entrar num lugar onde você não quer ir, mas Deus está te enviando, Deus estará no meio de vocês. Senhor, eu não quero ir ao hospital. Vai, eu estarei com você. Se me buscar de todo o vosso coração. Amém? Eu quero orar com você, igreja. Quero orar com você. Quero orar com você, igreja. Bota-se pé. Isso. Eu acredito que todo mundo precisa fazer essa oração. Senhor, que o meu coração esteja voltado agora para ti. É muito bonito esse louvor. Tudo é perda se não tenho a ti. Mas na primeira aprovação te abandono. Não é? Que o nosso coração esteja voltado a ti. Senhor, eu não quero saber se o meu marido vai, se a minha mulher vai, se meus filhos vão. Eu quero estar te servindo. Se tiver que deixar alguém para... Quem é casado não pode não, tá? Tem que arrastar. Até que a morte os separe. Propósito. Se eu tiver que deixar alguém para trás, Senhor, que eu deixe, mas que o meu coração esteja voltado para ti. Eu quero falar para você. Tem pensado assim, se eu avançar, minha família vai ficar para trás. Deixa que Deus vai fazer com que eles te acompanhem. Amém? Enquanto você está buscando ao Senhor, Deus está trazendo para perto aqueles que estão distantes. Ele falou, no meu tempo, no tempo profético, no tempo Kairos, eu farei, se cumprir a
palavra que eu declarei a vocês. Se o Senhor declarou uma palavra de restituição, Ele fará, de cura, Ele fará, salvação, Ele fará. Se prenda agora na palavra do Senhor. Eu preciso ter o meu coração voltado para Deus, amém? Põe a mão aí no teu coração. Aleluia. É mais pro lado esquerdo, tá, gente? Você que não sabe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos apresentamos a Ti nessa noite, depois dessa palavra, Senhor, que nós recebemos agora de um alerta, que o nosso coração precisa estar voltado para Ti, que nós precisamos Te buscar, com o nosso entendimento, com a nossa força, com o nosso conhecimento, com a nossa razão. E nós, Senhor, Te pedimos hoje, que os nossos ouvidos sejam convertidos a Ti, que os nossos olhos sejam convertidos a Ti, que todos os nossos sentidos sejam convertidos a Ti, a ponto de ouvir a Tua voz e entender que o Senhor está nos chamando. Senhor, nós não queremos mais ser confundidos com homens que dizem falar o Teu nome, em Teu nome. Nós queremos, Senhor, ouvir a voz dos profetas, de homens de Deus, mas principalmente que o Senhor venha falar diretamente conosco, que o nosso coração seja convertido, que o nosso coração seja curado, que a nossa alma seja trabalhada hoje pelo Espírito Santo, que nós não sejamos guiados pelos nossos egos, pela nossa vontade, pelo que nós achamos, mas que nós venhamos seguir, ó Pai, a Tua palavra, Te buscando verdadeiramente de todo o coração, que o Senhor seja o nosso pastor, que a Tua vara venha nos trazer consolo e confronto, que o Teu cajado venha nos guiar. Mas, Senhor, derrama sobre nós o óleo da unção, unção da cura, unção da prosperidade, não uma coisa material, mas o que é espiritual, o que é eterno. Nós queremos isso. Nós queremos que quando passarmos pelo vale da sombra da morte, nós tenhamos, ó Pai, a certeza de que Tu estás conosco. Tamanha a nossa intimidade contigo, Pai, que nós venhamos ter prazer em abandonar as coisas deste mundo, e que nós venhamos buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, crendo, Senhor, que aquilo que precisamos, Senhor, necessitamos, será acrescentado. Abençoa a nossa família, alcança a nossa família, Pai, e que nós venhamos dar testemunhos de que hoje a Tua palavra entrou no nosso coração e nós mudamos, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia.